Fala, gente, a gente vai continuar aqui as nossas aulas de React e a gente vai aprender hoje na prática duas variáveiszinhas básicas hoje do React que a gente precisa muito para fazer as nossas programações. Então, hoje a gente vai falar essencialmente sobre os props e os states. Para a gente começar, a gente precisa entender que todas as variáveis aqui do React, elas se assemelham muito a variáveis normais, certo? Então, vamos dizer que eu tenho uma const aqui, const variable one é igual a 1, eu estou querendo dizer que eu tenho uma variável que ela é igual a 1 e ela é constante. Ela provavelmente não vai mudar o valor dela. É por isso que eu estou classificando ela aqui como const. Se eu tenho um let variable to é igual a 1, eu quero dizer que essa variável ela pode mais abaixo ser modificada por 2, né? Estou colocando o valor dela para 2. Então, isso é do básico, né, do JavaScript. No React, a gente tem algumas utilizações de variáveis que o próprio React entrega para a gente, que a gente consegue utilizar a partir de um hook que a gente chama de useState, né? Então, eu posso dizer o seguinte, const variable 1, set variable 1 é igual a useState, e aí eu coloco aqui dentro dele 1. E como a gente está usando TypeScript, a gente pode ainda tipar esse state dizendo que ele é do tipo number, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou instanciando uma variável, certo? Que é a variável 1. Ela é uma constante, né? Eu estou colocando variável 1, é uma constante, e ela recebe inicialmente o valor 1. Porém, isso é um state. E o state do React, quando a gente usa esse hook aqui, useState, a gente está dizendo que a gente está criando uma variável que ela é dinâmica. O que eu quero dizer com a variável dinâmica é que ela pode mudar ali livremente dentro da nossa aplicação. Então, o state ele vai nos dar também uma outra função que vai nos ajudar a mudar o valor dessa variável de forma dinâmica, que é o nosso setState, que no caso aqui eu sempre coloco o nome da variável com um set na frente, para eu saber que é o setState daquela variável. Então, se eu pego aqui embaixo e coloco set variable one com 2, ele vai me garantir que o valor dessa variável aqui vai ser mudado para 2, certo? E isso vai fazer com que toda atualização da variável consiga ser repassada para o código. Então, é uma funcionalidade aqui do React, é uma forma de a gente trabalhar com variáveis aqui do React que nos traz uma dinamicidade muito grande. Porque esse setState aqui, ele vai nos garantir que o valor vai ser mudado, independente de quando ele vai ser mudado, mas ele vai ser mudado e a gente vai sempre ter o valor mais atual dele, certo? Porque o React, a gente tem que imaginar que ele trabalha muito com assincronia. Então, esse setState aqui, ele está me garantindo que ele vai mudar a variável para 2, mas ele não te garante que ele vai estar mudando o valor dessa variável para 2 naquele exato momento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tiver um variable 2 aqui, né, e eu colocar igual a 1, e eu colocar logo embaixo aqui de variable 2, ela é igual a 2, eu estou indicando que eu estou instantaneamente mudando o valor dessa variável de 1 para 2. Porém, quando eu uso o state, eu não estou mudando ela instantaneamente. Eu estou dizendo que eu quero que ela mude, que ela garanta que ela mude. Então, ela vai mudar, mas ela vai mudar numa função assíncrona. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente sempre vai utilizar o setState para quando a gente quer gerar um efeito na nossa página, né? Alguma coisa que vai modificar ali os estados da nossa página, né? Por isso que o nome state, certo? E aí a gente tem a outra variável, que é a props, certo? Que a gente vai exemplificar aqui também. Que aí a props, ela já é diferente do state, ela tem um critério mais fixo, né? Menos dinâmico, né? Então vamos criar aqui um componente, eu vou colocar aqui um componente como text example.tsx, e a gente vai colocar aqui RFC para inicializar o componente, vou colocar aqui o nome dele, text example, e aí dentro desse componente a gente vai só colocar aqui um P
E aí, dentro desse P, eu vou colocar uma propriedade. Então, eu vou colocar aqui interface, iProps. E aí, eu vou colocar aqui text é igual a uma string. Eu estou tipando aqui a variável que eu vou receber. E aí, eu vou pegar esse iProps e vou desfragmentar ele aqui no meu componente. Esses termos aqui a gente vai explicar um pouquinho melhor nas próximas aulas, certo? Mas, basicamente, eu estou dizendo que eu vou receber uma propriedade que é do tipo string, que se chama text, e eu estou querendo utilizar ela aqui. E aí eu vou colocar ela aqui dentro com algo que a gente chama de interpolação, que a gente também vai explicar mais para frente. E aí eu vou conseguir receber o valor dessa variável aqui dentro do meu componente. E aí como é que eu uso isso? Eu vou tirar aqui esse meu link aqui, vou minimizar aqui, e eu vou importar aqui meu text example, vou colocar ele como autocontido, e aí ele vai dizer aqui que ele está esperando por uma propriedade chamada text. Então eu posso colocar aqui text é igual a example 1. E aí ele vai renderizar aqui para mim. Então o prop nada mais é do que uma propriedade. Então é uma forma de a gente passar a propriedade como uma variável ali para o nosso componente filho. E isso tem um critério mais fixo, né? Porque a propriedade que a gente passa é a que vai ser renderizada lá para o nosso componente. Ele vai receber uma variável ali que vai ser a especificação do nosso componente, né? Então aqui o nosso text exemplo recebe uma variável chamada text. E essa variável text é um props. E isso vai fazer com que a característica desse meu componente text example, nesse caso aqui, seja personalizada para uma variável example1, né? Vai receber um valor example1. Como eu também posso ter aqui outros elementos aqui que vai receber example2, example3, isso faz com que o nosso componente consiga ser personalizado, né? De acordo com a propriedade que a gente passa para ele. E a gente pode passar várias coisas aqui, a gente pode passar função, pode passar state, certo? E isso torna o nosso componente altamente personalizável. Então, resumindo aqui, né, o que a gente acabou de ver, a gente viu duas variáveis, que são os states, que são variáveis mais dinâmicas, que vão gerar efeitos na nossa aplicação, e os props, que são variáveis mais fixas, né, que são passadas como propriedades, são propriedades que vão personalizar ali um componente filho ali daquele componente que a gente está utilizando, certo? Perfeito, gente. Então, era isso por hoje. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar mais nesse conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. E deixem o seu like, compartilhem o canal, se inscreva se não for inscrito e deixem seu comentário. Valeu, gente!